Olá a todos, a gente está junto hoje no Desafio Medicel WhatsApp. Muitos de vocês se cadastraram, receberam fotos de um caso clínico que eu acompanhei há uma semana no Hospital Universitário Pedro Ernesto, um caso bem interessante. Mas quem não se cadastrou, não há problema. Eu agora vou repassar o caso todo com fotos e responder as perguntas que foram feitas. Então, o Desafio Medicel de um caso ambulatorial de pediatria. Uma criança de 3 meses de idade, em aleitamento misto, desde o primeiro mês de vida, mamando peito e fórmula, mamadeira. Apresenta lesões de pele disseminadas há 1 mês, inicialmente diagnosticadas como prurigo estrófilo, alergia à picada de inseto, e tratadas, diga-se de passagem, sem sucesso algum, com corticoide tópico, que seria um bom tratamento para o prurigo estrófilo, para alergia de picada de inseto. E aí chega a criança com 3 meses a 1 mês com essas lesões que só pioram, lesões disseminadas no tronco, no couro cabeludo, nos membros, nas pernas, e aí as fotos que eu fiz com autorização dos pais. Lesões disseminadas. Note que há alguns túneis assim sob a pele. Alguns túneis sob a pele. Lesões nos dedos dos pés, na região plantar, lesões disseminadas. E detalhe na última foto, olha que interessante. Esse detalhe me ajudou muito a chegar ao diagnóstico. A mãe também tem lesão no punho e entre os dedos das mãos, com muito prurido à noite. Então aqui, a criança com as lesões e a mãe relata ao final da consulta que ela vem com muitas lesões, com muito prurido, entre os dedos também, e o pai também com lesão, com muito prurido, mais intenso à noite. Então, eu quero o seguinte, queremos o diagnóstico e o tratamento, que foi o que eu tive que pensar e fazer há 1 semana atrás. Vamos lá. Pensaram no diagnóstico para essas lesões de pele disseminadas, que pioraram com corticoide, e agora começam a contaminar os acompanhantes também, eles se infestaram também, um prurido muito intenso, principalmente à noite, pegando punho entre os dedos. Pensou na escabiose? Pensou na escabiose? Pensou certo. Então é isso, uma escabiose. Só que nesse caso, essa sarna disseminada tem o seguinte nome, sarna norueguesa. Muita gente pensou, quando viu a criança, será que ela é imunodeprimida? Porque a sarna norueguesa, essa escabiose disseminada, a gente vê em pacientes com HIV, pacientes imunodeprimidos. Só que um lactente que começou um tratamento com uma droga, o corticoide imunossupressora, o que facilitou o desenvolvimento da doença. Porque, tirando a lesão de pele, a criança tinha um ótimo desenvolvimento. Nenhuma sugestão a mais para a imunodeficiência. Então, uma escabiose, uma sarna disseminada, sarna norueguesa, uma doença extremamente contagiosa causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei, variedade hominis. Tá aí outro detalhe interessante. O ser humano pega a sarna de outro ser humano, dessa variedade hominis. Muita gente, quando pensa em sarna, pensa, mas eu não tive contato com cachorro. O cachorro também tem sarna, mas a sarna do cachorro é pelo Sarcoptes scabiei, variedade canis. O homem não é um bom hospedeiro para essa variedade. Ele pode até pegar, mas em 1 semana, com um bom banho, vai desaparecer. Não vai precisar de um tratamento específico, porque o ser humano não é um hospedeiro natural da sarna do cachorro, e sim da sarna do homem, do ser humano. Então, a transmissão, contato direto com uma pessoa infectada, não com o cachorro. É um parasita exclusivo da pele, o que fala contra a contaminação por fomites, roupa, toalha, lençol. Pode passar? Pode, porque ele ainda sobrevive algumas horas, às vezes alguns dias, fora do corpo humano. Mas a maioria vai morrer em pouco tempo. Então, aquela necessidade de ferver a roupa, não, lavar bem a roupa de cama, lavar bem as roupas, às vezes com uma água mais quente, mas ao ponto de ferver já seria um exagero, porque as fomites, essa transmissão por utensílios, é questionável. A fêmea fecundada penetra a epiderme e elimina de 40 a 50 ovos
e depois se sacrifica, né? Morre logo em seguida. Esse túnelzinho que ela escava na epiderme é muito importante para o diagnóstico clínico da escabiose. Às vezes, com uma lupa, você percebe. O nosso paciente que já tinha lesão crônica, nitidamente a gente observava via esses túneis. Bem interessante. O ciclo biológico do ovo até a sua forma adulta demora cerca de 15 dias para se fechar. Isso é importante para a questão do tratamento. A gente passa um tratamento tópico e é importante repetir em cerca de 7 a 15 dias. Em 10 dias eu geralmente repito o tratamento, exatamente para a gente finalizar o ciclo biológico dele e matar toda a sarna que infesta aquele paciente. Os sintomas: pápulas, às vezes com pequenas vesículas, com muito prurido. Destaque do prurido ser noturno. Localização, também é importante para o diagnóstico. Punho, entre os dedos, mamilos, principalmente da mulher, axilas, abdômen, nádega e genitália, principalmente do homem. Nas crianças, pode pegar couro cabeludo, palma da mão, planta dos pés, como aconteceu com o nosso paciente. E o prurido, nitidamente mais intenso à noite, em criança ou em adulto, provocando arranhões que podem infectar, além de ser uma noite, levar a noites difíceis, né? Muita coçadura, dificuldade para dormir. O diagnóstico é clínico, baseado na história de coceira noturna, mais as lesões características. Localização, esses túneis, uma pequena escara da coçadura, uma crosta, às vezes pequena. E, se necessário, a gente pode chegar a um diagnóstico laboratorial. Se a gente quiser fazer algo mais evoluído, uma pesquisa, a gente pode buscar em material coletado da pele do paciente, achar o ácaro examinado ao microscópio. Mas isso não é necessário para o diagnóstico. Está aí, o Sarcoptes scabiei numa microscopia eletrônica. Parece um extraterrestre, né? Tratamento. Medicamento de uso tópico acaba com a sarna. Escolha, droga de escolha atualmente, a permetrina 5%, passa no corpo, deixa à noite, durante 8 a 12 horas, no dia seguinte toma banho e tira, 10 dias depois repetiu, acabou a sarna. Benzoato de benzila também é outro tratamento possível. E a pasta d'água com enxofre a 10% fica para os menores de 4 meses, que não devem usar permetrina ou benzoato, já que essas medicações não são liberadas para crianças muito pequenas. Você vai encontrar na literatura muita gente que fala contra o uso, tanto da permetrina como do benzoato, em menores de 2 anos. O protocolo que a gente segue no nosso hospital, pela dermatologia, é usar a pasta d'água com enxofre abaixo de 4 meses. Acima de 4 meses, a gente já usa permetrina ou o próprio benzoato de benzila. O tratamento também pode ser de uso sistêmico. Tem uma medicação oral que acaba com a escabiose. Que medicação é essa? A ivermectina. A dose, 0,2 miligramas por quilo. Um comprimido tem 6 miligramas. Então, meio comprimido tem 3 miligramas. Para eu tomar meio comprimido, eu tenho que ter no mínimo 15 quilos. Geralmente, crianças acima de 2 anos. O recomendável é que crianças abaixo de 2 anos não tratem com ivermectina. Façam apenas o tratamento tópico, que costuma ser eficiente. Então, o tratamento do nosso paciente foi, já que menos de 4 meses, foi com pasta d'água com enxofre a 10%, e os pais foram tratados com benzoato de benzila. As roupas, lembrando, devem ser trocadas, lavadas diariamente, perfeito. E sabonetes escabicidas não costumam dar bom resultado, às vezes causam até alergia na pele. Então esse foi o nosso desafio WhatsApp, MedCell, uma escabiose, mais uma microscopia eletrônica dele, e aqui uma foto do Nelson, nosso grande amigo, a grande bibliografia das provas de medicina de pediatria, mostrando uma sarna norueguesa numa criança disseminada, pegando o corpo todo, pegando planta, palma, tudo. Ok? Então era isso. Até a próxima.